Olá! No dia 28 de fevereiro de 1999, foi oferecida a primeira sopa no horário de almoço e para 420 crianças em um local improvisado. O projeto progrediu e em agosto de 1999, a Casa da Sopa foi declarada órgão de utilidade pública municipal. Em 2000, foi doado um terreno pela Prefeitura de Campinas e, com a ajuda da sociedade civil, a entidade se instalou no Jardim Paraíso de Viracopos. A sede deles foi inclusive usada para famílias desabrigadas por enchentes na região. Hoje, o programa Espaço Aberto recebe a presidente e fundadora da Casa da Sopa, Benedita Aparecida Franco de Camargo, para saber como foi que esse trabalho, que atende centenas de pessoas, começou e qual a situação atual deles. Dona Benedita, obrigada pela presença. E eu queria um pouco conhecer a sua história para a gente poder começar. Eu li que a senhora, desde os 12 anos de idade, já trabalha, foi até Boia Fria. Foi. Como que começou a sua história? Então, quando eu tinha 12 anos, já saí para trabalhar com meu pai em serviço de roça, né? Trabalhar assim, lavoura de cana, café, algodão, tomate e muitas outras. Aí eu casei, fiz um bom casamento, me separei, aí continuei criando 3 filhos na roça também, por muito tempo, até chegar no Jardim Paraíso de Viracopos, onde eu comecei a retirar a areia dos córregos lá para poder sobreviver e tratar dos meus filhos. A senhora sempre morou então na região de Campinas? Sempre. Eu vim para cá com 1 ano e nunca mais voltei. Já faz 40 anos que eu moro só lá no Paraíso. E como que estava a região quando a senhora chegou por lá? Só tinha mato, era estrada de terra, não tinha luz elétrica, água de poço, era vela na época. Aí meu finado marido, quando estragava a rua do ônibus, a gente passava a mão numa carriola e arrumava na rua para os ônibus poderem passarem lá. Caramba, isso aconteceu há quantos anos atrás? 40 anos. 40 anos. 40 anos, chegamos lá, não tinha nada, só mato mesmo. E de lá para cá? De lá para cá deu uma melhorada, mas precisa muita coisa ainda, melhorar mais. O que está mais difícil hoje para aquela região? A gente precisava de um poupa-tempo, né? Um hospital assim que atendesse as pessoas mais rápida, mais banco, que muitas vezes você sai de lá para ir lá no centro da cidade fazer um documento. Se tivesse um lá, agilizava, né? Porque tem muita gente lá agora. Naquela região, a senhora faz ideia de quantas pessoas tem? Ai, nem faço ideia, são muitas. Mas mesmo assim está um pouco isolado do resto da cidade. Tá, Tudo parece que tudo fica longe, todo fica tipo de tudo serviço. longe, fica tudo no centro da cidade. E aí a senhora começou então a se envolver nas questões de bairro mesmo, de associação de bairro? Isso, aí eu trabalhei até 1995 fora, tirando areia. Aí eu resolvi, assim, começou a chegar as invasões lá no Jardim Paraíso, e foi na época que deu uma parada nos areiegos lá que foi interditado e chegou as invasões. E chegava aquelas famílias pobres, que às vezes não tinha comida, não tinha uma roupa para vestir, nada. Aí a gente começou, não tinha água, não tinha luz. Como era água de poça, ela criava aqueles inabres amarelos. E para poder ligar a água, tinha que ter a presidente do bairro. Aí foi aonde que me elegeram o presidente do bairro, que eu fui buscar luz elétrica e água para o pessoal lá do Jardim Paraíso lá, do núcleo do Paraíso lá. E quando que a senhora decidiu criar um trabalho? A Casa da Sopa Então, começou servindo sopa mesmo. Como que foi isso? Aí quando eu comecei a ficar presidente do bairro, eu fui até o ISA e consegui verdura para distribuir. Como a verdura era poucas, não dava, gerava encrenca na minha porta. O pessoal queria, não dava. Falei, então, uma pessoa uma vez falou, Benedito, por que em vez de você dar a verdura, você não fornece sopa, você alimenta todo mundo, né? Aí foi aonde que surgiu a ideia do sopão, comecei a fazer a sopa. Aí eu morava em 2 cômodos no fundo, na frente o meu marido estava fazendo uma casa que só estava na laje, não tinha janela, não tinha nada. Aí ele emprestou para mim fazer a sopa. Aí nós cobrimos com plástico, tudo, fez o sopão. Aí através de muita divulgação da imprensa, tudo, a gente ficou me conhecendo e foi lá oferecer curso. Aí foi aonde começou a dar os cursos. Aí a prefeitura cedeu o terreno, que nós construímos com os funcionários do Banco do Brasil, lá da BB, junto com a comunidade, construíram para mim lá. Aí foi só evoluindo, graças a Deus. Aí tivemos coral, capoeira para as crianças, um monte de coisa. Ajudava as famílias carentes, dava auxílio na época de enchente. Como que foi essa época de enchente? Então, quando eu falei, os barracos chegou, e se acamparam tudo na beira dos córregos. E quando chove lá, a água é violenta. Eu chegava a ficar com a água na cintura. Nossa. Às vezes era meia-noite, 1 hora, e eu não dormia, sabe? Ficava impaciente. Quando eu via que o rio ia pular, eu saía gritando, pessoal, erga as coisas. Enchente está chegando, vamos lá para a Casa da Sopa. Aí eu abria a porta, o pessoal vinha. E acionava a Defesa Civil, Prefeitura, tudo que era de direito.
A senhora lembra de qual foi a pior enchente? 2011. Teve várias ruins, mas a pior foi 2011. E foi a última? Isso, que passou dentro da casa da sopa. Teve outras, mas não foi de tanta, assim, consequência forte. Nesse ano de 2011, quantas pessoas ficaram desabrigadas? Se eu não me engano, foi 90 famílias que montou tudo lá dentro da casa da sopa. Caramba! Montou os móveis, tudo. Eu tenho várias matérias com todas essas fotos. Tá. Aí eles levaram tudo que sobrou, tudo que eles conseguiram salvar aí de vinha casa. muita doação. Graças a Deus, a mídia sempre esteve do meu lado. Então, cada vez que a mídia ia lá, arrumava colchão para um, eu arrumava mesmo. Outro que derrubava barraco ganhava kit. Então, eu ajudava nessa forma. E o que aconteceu com essas 90 famílias? Então, junto comigo, a habitação, tudo na época, cadastraram as famílias e, graças a Deus, a gente conseguiu levar elas para os apartamentos, que foram mais de 250. Fizemos todo um trabalho, defesa civil, a imprensa, a habitação, sabe? Então, conseguimos amparar. Ainda tem muitas por aí ainda, mas, graças a Deus, boa parte já foi. E como está a questão de ocupação? Ainda tem muita ocupação na região ou não? Não, está sendo bem cuidada. Então, quando a pessoa ameaça ocupar, o pessoal já vai, então a gente não está deixando mais. E para evitar que aconteça o que aconteceu em 2011, a Defesa Civil tem feito algum trabalho lá? Como que funciona agora? A Defesa Civil trabalhou bastante, conscientizando as famílias, né? E a gente sofria também. Muitas vezes, 1h da manhã, a água estava no meio da cintura e eu furava o pé, se machucava, sabe? Aquela água podre. Mas, graças a Deus, nunca eu peguei uma doença, nada. Deus me protegeu. Que é uma situação de muito desespero, né? Era. Quantas vezes, assim, nossa, era uma angústia. De eu ver o rio subindo, não poder fazer nada. A gente arrastava a gente na corda, às vezes, assim, para não morrer afogada. Que coisa, né? E hoje, como que funciona a distribuição de refeição para essas famílias ali? Então, a maior parte foi embora. O que está cadastrada lá, quando precisa de uma cesta, a gente doa a cesta básica. Eles vão na hora do almoço lá, se tem comida, almoça. Come o que tem, quando acaba, acabou. Mas devido ao projeto com as crianças que eu tinha lá, a gente não podia dar muito mais comida, então era só criança mesmo. Vocês têm uma assistência social que determina a situação das famílias que são atendidas pela Casa da Sopa ou vocês têm portas abertas para quem aparecer ali consegue fazer uma refeição? É assim, tendo fome, chega e come, mas a gente cadastra, vê o nome, vê de onde vem, tudo, mas a gente não vê. Chegou com fome, ele tendo, come. A Se ideia precisar de roupa também a gente ajuda. A ideia de fazer um cadastro é para quê? Para ter um controle de quem vai ali? Isso. Para não dizer amanhã depois, falar que a pessoa pega uma ajuda e fala que não pegou, né? E a gente tem que dar, assim, esclarecer para onde foi o donativo. Agora, vocês também não servem só alimentação. Ao longo do tempo, vocês foram pensando em alternativas para ajudar essas famílias a gerarem renda para não ficarem só dependendo do serviço social, né? A gente tinha artesanato de madeira, a gente fez muita cestinha de jornais, que hoje em dia tem gente que sobrevive com isso. Pintura de pano de prato, capoeira para as crianças. E tem umas empresas aí que levam o serviço lá, eles levam o doce tudo embaladinho, a gente coloca os brinquedos e eu cedo o espaço, porque não pode levar para casa, e tem umas 20 famílias que trabalham colocando brinquedo, a empresa vai lá e paga eles. Coloca o quê? Brinquedo na embalagem? No doce, coloca o chapeuzinho, ferramenta, pulseira, números. E aí as famílias recebem o dinheiro? Recebe. E no Capri, que é uma outra empresa que faz catavento, eu levo os canudos para casa, as pessoas montam as hélices, os canudos, aí esse é trabalhado na empresa. Aí eles pagam para as pessoas etiquetar também. E como que as famílias têm sobrevivido com relação a isso? As famílias são acomodadas, elas procuram ajuda ou elas se acostumaram que a Casa da Sopa está sempre ali para dar um socorro? Uns até são meio acomodados, mas a maior parte precisam mesmo. Aquelas que a gente vê que tem boa intenção, você oferece a cesta, uma alimentação, fala, olha, fulano, eu tenho um servicinho aqui para você quebrar um galho, não é um emprego? Ah, não, a gente vem, trabalha, ou você leva o serviço para casa. Então você vê, mas tem uns que já não, né? Só quer saber mesmo de ganhar alguma coisa e não quer aprender nada, né? Aí é difícil. E essas cestas básicas que vocês conseguem para distribuir para as famílias são o quê? De doação? É de doação. Um vem, leva um pacote de arroz, outro leva feijão. No passado, a gente recebia mais doação. Depois que a gente pegou convênio e tudo, aí o pessoal acho que achou que a gente não precisava mais, mas não é. O que era das crianças, mas só que nessa parte a gente saiu prejudicado. Quando a gente fala de convênio, que significa que a prefeitura passou a ajudar com uma parte da verba, é isso? Isso, para a gente manter as crianças lá. Em que fase? Foi em 2005, é isso, mais ou menos? Foi isso mesmo, não lembro mesmo, foi isso, mais ou menos isso.
E aí a prefeitura entrava naquela época com quanto de recurso? 70%. E 30% por nossa conta. E com esses 70%, o que podia, o que não podia fazer? 70% é pagar funcionário, né? Comprar algum alimento, que na época a gente não tinha alimentação escolar, comprava alimento para as crianças, depois que entrou a alimentação escolar. E manutenção de gasolina. O que é a alimentação escolar, dona Benedita? Eles mandam a refeição das crianças. Ah, entendi. É aquela refeição assim, que eles mandam, você faz para as crianças. Até uma vez eu questionei assim, de jogar comida fora. Eu fiz um ponto de vista uma vez assim, que tem restaurante que joga comida fora, sendo que tem tantas famílias carentes. E a alimentação escolar funciona mais ou menos desse jeito. Se eu fizer uma carne e sobrar, eu tenho que jogar no lixo. Porque se eu der para pegar alguém comendo, ou eu comer, então, muitas vezes eu questionei sobre isso, sabe? Então, é só para as crianças mesmo. E essa é que a prefeitura fazia. Para a criança. A gente não pode desviar um grão de arroz para lado nenhum. E quantos funcionários dava para pagar com esse recurso de 70%? Olha, eu tinha 9 registrados. Mas aí faltava para o encargo trabalhista, para outras despesas, né? Que a gente tem que entrar com a contrapartida daí para pagar. E com essa diferença de 30%, como que vocês conseguiam? É através de bazar, a gente tem bazar, móveis usados, tem um telemarketing que ajuda a gente um pouco também. A gente conseguia através, faço evento, vendo pizza, uma hora faz uma feijoada, outra hora faz um bingo, então a gente mantém desse jeito. E hoje vocês têm voluntários além dos funcionários? Como Temos, que tá? porque assim, tem essas pessoas que às vezes é multado no trânsito, pequenas causas na justiça, aí o juiz manda lá para nós, ele vira um voluntário, sabe? Então a gente tem essas pessoas que vai lá dar uma força para a gente, o juiz manda para lá. Entendi. Mas tem alguém que de livre e espontânea vontade falou, não, eu vou abrir mão de um tempo meu e vou ajudar a Casa da Sopa? Tem mais ou menos uns 10. Vai lá também. E um dia vai um, outro dia vai outro, ajuda a arrumar um bazar, né? Fazer uma limpeza. Várias empresas já foi lá, pintou toda a Casa da Sopa, a outra fez a quadra, a outra fez a salinha, então funciona assim. Vocês de vez em quando recebem algumas ajudas específicas para fazer alguma ação, de reforma, de pintura, alguma coisa, mas o dia a dia depende... Não, eles nem dão em dinheiro, eles vão... E fazem o serviço. Isso, compram tudo que precisa e faz. Mas no dia a dia nós temos que se virar. E como que é? É difícil? Difícil, porque eu mesmo não tenho emprego, sou desempregada, né? Se eu faço algum serviço para fora, assim, que nem nos doces, eu trabalho nos doces também. Mas aí tudo que a gente ganha joga lá, porque não dá. Falta dinheiro. Todo mundo acaba pondo recurso do bolso. Ponho. Agora eu sou viúva. Quando meu marido era vivo, eu enfrentei muitas vezes a gente discutia, porque ele trazia, dava o pagamento e eu ponhava lá. Eu falava, você é louca. Você está gastando dinheiro, você vai ver. Então, gerava encrenca, sabe? Mas daí, depois, logo ele faleceu. Mas gerava briga, porque eu não sei, se eu pegar R$100, assim, tiver que dar para uma pessoa, eu ponho na sopa lá. Veio falta mistura, que nem para... Só vinha para as crianças, que não te falei. Não vinha para adulto, aí eu tenho que comprar, né? Uma carne moída, uma salsicha para pôr dar de mistura. E os seus filhos hoje já estão crescidos, Tá formados? Tudo me são ajuda. Adultos? Graças a Deus. Eu tenho 11 netos. Caramba! E já 7 bisnetos. E seus filhos estão todos Todo encaminhados já? Tá, graças a Deus. E ajudam no trabalho da Casa da Sopa? Ajuda. E não ligam mais da senhora dedicar a vida inteira para eles? Não, de jeito nenhum. Eles me ajudam bastante. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos hoje conversando com a dona Benedita, ela que é presidente e também fundadora da Casa da Sopa. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto e hoje eu converso com a dona Benedita Aparecida Franco de Camargo. Ela que é presidente e fundadora da Casa da Sopa. Dona Benedita, no último bloco, no primeiro, aliás, a gente conversava, você falou que quando ainda tinha o seu marido vivo, ainda causava algum constrangimento tirar dinheiro de casa para colocar no trabalho da Casa da Sopa. Foi a situação que a senhora viveu desde muito nova, de muita dificuldade financeira, muita dificuldade social, ou foi algum outro motivo que levou a senhora a abrir mão de tudo para trabalhar só com ação social e alimentando as pessoas que têm dificuldade? Porque, assim, quando a gente tinha muita criança em casa, meus filhos passaram muita fome. E aí chegou a vez da gente dar até, assim, banana frita para eles comer, que não tinha comida.
Aí eu ia trabalhar e meus filhos ficavam em casa sem comer. Eu mandava os filhos para casa dos colegas, para eles poderem ganhar um alimento e não ganhava, sabe? Então, eu sofro quando uma pessoa pede um prato de comida e você não tem para dar, sendo que você já passou na pele. Pior coisa que pode ter para uma pessoa é não ter o que comer? É a fome. Às vezes a pessoa fala assim, não ajuda não, aquilo aí é vagabundo, não quer saber trabalhar. Mas a fome é dura. E também aquele ditado, saco vazio não para em pé, né? Você tem de alimentar, aí você vê o que você pode fazer depois, né? Mas o primeiro momento é matar a fome das pessoas. Porque hoje é um pouco difícil, né? A gente está no semáforo, por exemplo. É. Você está no seu carro no semáforo, vem uma pessoa, pede um dinheiro, fala que tem os filhos para alimentar e tudo mais, e sempre fica aquela dúvida. Será que vai usar droga? Será que vai beber? Será que vai comprar alguma outra coisa? Ou será que vai ajudar a família? É difícil você pesar se a pessoa precisa ou não da sua ajuda, né? Como saber o que fazer? Porque dinheiro a gente não dá mesmo, porque a gente sabe que se você der... Você conhece aquele que pede um pacote de arroz para trocar no ponto de droga, a gente já não dá. O que pede dinheiro para beber, a gente também. Então a gente prefere comer ali, dar uma roupa, talvez oferecer até um banho para a pessoa, do que você dar dinheiro. Porque existe mesmo muita coisa errada hoje em dia. Mas aí só dá para saber isso ao longo do tempo, né? Na primeira oportunidade, vocês abrem as portas e deixam a pessoa frequentar o espaço. Eu, como faz muito tempo que eu moro lá, eu já conheço quem apronta e quem não apronta, sabe? Conhece cada pecinha do bairro, né? Conheço. Eu conheço. E é um bairro violento, não é? Tem muito ponto de droga. Qual é a situação hoje? Já foi, hoje em dia está calmo, graças a Deus. Hoje em dia está sossegado. Mas vocês sempre lidaram muito bem com essa situação de ter ponto de droga por perto e tudo mais? Tinha. Quando tinha os barracos mesmo, a gente sabia onde eram os pontos, nunca a gente criou atrito, nada. Nem a gente com eles, nem... Assim, dos dois lados se respeitava. E como que é trabalhar com crianças e adolescentes, dona Benedita? A gente tem visto hoje crianças muito rebeldes, crianças agredindo o professor, crianças que desobedecem os pais. Tem sido uma situação difícil. Como que vocês lidam com tanta criança ali diariamente para alimentar elas? Tem um preparo, não tem? É na raça? Como que Tem funciona? uns que é difícil. E tanto que frequenta a entidade como que não frequenta. Eles vão lá, eles pulam alambrado, eles cortam meu alambrado, eles arrebentam as portas que está tudo estourada. Aí você não pode chamar atenção, porque você é punida. Quando você não é punido por um lado, é a mãe que vai lá brigar. E você tem de... Às vezes a criança está te chamando aqueles palavrão e você tem que passar a mão na cabeça e sorrir para ele, sabe? Então é muito difícil. Mas a maior parte obedece. A maior parte das crianças que estão ali estudam? Estuda, porque para frequentar lá, então eles têm que estar na escola. Porque mesmo que se eles abandonar a escola, a própria assistente social já comunica o conselho e o conselho vai em cima para... Então existe toda uma conversa entre vocês, prefeitura, conselho tutelar... Tudo. Que avisa se a criança está com a vida escolar em dia ou não para ela poder se alimentar. É uma regra. Tem, às vezes, você sabe que a mãe também está abandonando o filho, a assistente social também comunica, o conselho vai, conversa com a mãe, dá conselho, sabe? A gente vê a criança muito na rua, a gente chega e fala, ó, fulano, você não vai para casa? A gente vai chamar o conselho. Então, é todo um trabalho, sabe, assim. E como que os pais lidam com isso? É difícil ou não? Tem uns pais que é difícil, outros já, você reclama, eles chamam a atenção do filho. Outros já não, sabe? Quando às vezes a família é torta, os filhos também tudo junto, né? E quais são os piores problemas que vocês lidam ali no dia a dia com essas famílias? É violência dentro de casa? É agressão contra as crianças ou contra a mãe? Vocês intervêm em situações que vocês veem ali? Como que funciona Tem mãe isso? que abandona o filho lá, está para casa do vizinho, a gente conversa com a mãe, as mães vão e te ofendem. Então tem outros usar droga, você não pode falar também, porque às vezes a gente é ameaçado, né? Uma vez a gente foi intervir, falar que ia jogar bomba na casa da sopa. Então tem todos esses problemas. Vocês só ajudam quando a pessoa abre espaço? E a gente tenta. Quando vê que não tem mais jeito, aí a gente entrega para o conselho e se vira lá, né? O conselho vai lá, conversa. Às vezes a gente vai junto com o conselho também. Quando vocês começaram, a senhora me falou que tinha algumas outras atividades para as crianças e tudo mais. O que tem de atividade hoje acontecendo lá? Hoje tem a capoeira, né? A gente tem uma sala de informática, tem a biblioteca, brinquedo pedagógico, tem um reforço escolar, quando a criança está ruim na escola, as monitoras dão uma ajuda para eles. Todos esses passeios. Esses funcionários que fazem esse tipo de trabalho são remunerados? Tudo registrado. Agora, mesmo porque se você não registrar, você não recebia a verba. Não dá para receber o recurso da prefeitura? Não, não. Hoje o recurso da prefeitura continua em dia ou a senhora deixou de receber esse recurso? O último foi essa semana. Agora esse ano eu não vou ter mais, foi cortado.
Tem algum motivo para isso ter acontecido? Ó, eles alegaram assim, que a casa não estava dando um suporte, assim, que assistente social não fazia visita. Tudo não. Nós fizemos 3 visitas e condenou a gente em 16 anos, condenaram em 3 visitas. Só que não é verdade, porque teve vários passeios com as crianças. A gente tinha capoeira, tem a salinha de informática, tem dia da Páscoa, distribuí lá 500 ovos de Páscoa. A festa das crianças teve uma festa 10, com os funcionários do banco aí, lugar, aqueles brinquedos mais caros que você pensar. A gente ajuda as famílias das crianças. Então, eu acho que se a gente não trabalhasse direito, não estava lá 16 anos, né? Mas só que aí a gente perguntou para as outras ONG, falou que cortou, que foi de 10 ONG, que não tem verba. Sabe? A resposta que eles deram para as ONG é que não tem verba. Vocês chegaram a tentar recorrer dessa situação na prefeitura? Não deu tempo, porque eles avisou no último dia. Não dava tempo. No outro dia já ia sair a lista de quem entrou. Avisaram a gente na véspera, 6 horas da tarde. E agora? O que vai acontecer com a Casa da Sopa? Agora eu vou contar com a ajuda da população e vou fazer eventos, mesmo porque eu tenho que pagar os direitos de todos esses funcionários, que dá quase 40 mil reais, a gente não sabe de onde tirar, né? 40 mil reais é o que vocês têm de conta em atraso. Não, que eu vou ter que ainda pagar tem que direito pagar. deles. Tem conta atrasada, temos o 13º, né? E aí os direitos deles, soma lá, tem 10 anos de casa quase. Antes do projeto já estava lá. Mas por conta do corte de recursos da prefeitura, a senhora vai ter que mandar embora todos esses funcionários? Não, porque não tem de onde tirar. Se com a prefeitura, com a verba dela, eu já estava empipinada, você imagina sem. Que nem eu vou tentar, assim, pedir ajuda à população, vou fazer meus eventos, pelo menos tentar ajudar a família dessas crianças, manter eles lá, né, para não ficar na rua. Vou ver o que eu vou fazer. Estou pensando, vai ver como. A casa não vai parar, porque começo tudo de novo que eu fazia, vou dar os cursos, já estou arrumando voluntária para dar curso para as famílias, a capoeira vai continuar, já conversei com os professores. Essa é a primeira vez que a Casa da Sopa passa por uma crise tão grande financeira? É, filha, não, já passou várias, mas a gente se superou, né? Já passamos muitas. Inclusive, a gente agora tem que pagar 13º, a gente não pagou ainda, não tem dinheiro. Aí, só Deus sabe. E depois de tanto tempo que a senhora está se dedicando, a senhora consegue dormir, dona Benedita? Não, filha. Com tanta dificuldade? Não. Depois que começou a surgir esse problema, já me deu diabetes, já insônia, a gente não dorme. Chega de madrugada, a gente começa a pensar, é doído. É muita responsabilidade que a senhora tem, não é? Muitas. De sustentar, de ajudar muita gente, né? É muita porque eu mesma, se eu tivesse no lugar deles, eu não tivesse recebido meu 13º, ou eu não tivesse meu acerto, eu ia brigar, né? Porque quem trabalha quer receber. Hoje, como a senhora passa a maior parte do tempo se dedicando ao trabalho da Casa da Sopa, como que a senhora paga as contas? A senhora mora com algum filho? Eu moro sozinha. Sozinha, são tudo casados. E moro com o neto, que mora do meu lado lá. Os filhos ficam lá, né? Todo dia. Nunca me deixam sozinha, graças a Deus. Não tem jeito, não vão embora nunca, né? Não, não vai. Não vai, não. E nenhum momento passa pela cabeça da senhora abrir mão disso tudo e tomar outro rumo na vida? De jeito nenhum. Já passei várias e vou vencer mais essa. Eu tenho fé que eu vou conseguir. O que mais dá certeza para a senhora de que o trabalho da Casa da Sopa está funcionando? É ver essas crianças alimentadas ou é ver que criança que passou por ali e por conta de um prato de comida teve força para ir para a escola, por causa da escola arrumou um emprego e seguiu com a vida? Como que a senhora acompanha o crescimento dessas famílias que passam ali? Então, é tudo isso. Tem família que às vezes não tinha nem casa para morar, através da Casa da Sopa, construíram casa, que através das matérias que a gente fazia lá, ganhamos, outros cobriam a casa, aí a gente deu os cursos, as mães estão ganhando o dinheiro com o curso que fizeram na Casa da Sopa. Teve criança, a gente encaminhou naquele jovem.com, já está com a vida estruturada. Então, tudo isso é que faz, e a gente não vai parar, eu vou lutar até o dia que Deus me levar. Qual vai ser o primeiro passo, dona Benedita? Primeiro passo agora, eu já vou fazer as oficinas para as mães de volta, vou ver o que eu vou poder fazer para aquelas crianças e continuar, né, vendo o que a gente fazer os eventos, vou fazer festa de pizza, festa de tudo, para poder angariar fundo para saldar essa dívida. Além dessas atividades normais, esse tempo todo aconteceram as festas de Dia das Crianças, Nossa, festas de Natal. Menina, foi, nunca deixei. 16 anos de festa, de Natal, Dia das Mães, almoço para Dia das Mães,
É festa de Páscoa, Dia das Crianças, Natal. Natal teve uma festa linda agora. Me ganharam tanto brinquedo que você nem imagina. E do bom e do melhor, menino. Não teve o que reclamar esse ano. Ganhamos 500 panetone, saco de doce. Tanto eu ajudei a cada sopa que eu mandei para fora. Levei lá para aquela favela, mandei lá na favela lá do Passorama, lá perto da PUC. Chegou tanta doação que deu até para dividir. Dividi. Foi, dei mais de 1000 brinquedos. Cheguei, eu ganhei muito, graças a Deus. Não faltou mesmo. E qual que é a situação dos funcionários que estão há tanto tempo atuando na Casa da Sopa, sabendo da situação que está lá hoje? Uns até estão entendendo. Outros já até falaram que vão procurar os direitos, né? A gente não pode proibir que eles estão certos, né? Uns até entendem que vão continuar ajudando a gente, para a gente ver o que a gente consegue para poder ir acertando aos poucos. E os voluntários? Os voluntários estão lá, firme e forte. E tem muita gente que vai levar doação, porque a gente está sabendo a situação. Falou, não, dona Benedita, a gente não vai te abandonar, não. Agora que a gente vai ajudar mais a senhora. O fato de ter passado algum tempo com o recurso da prefeitura ajudou ou existe muita burocracia para se fazer a prestação de contas? Qual que é a diferença de se viver? A gente sabe que financeiro é bastante, apesar de toda a burocracia, mas dá muito trabalho? Aquilo, menina, eu vou te falar para você. É o inferno da vida. Você deita dormindo, você levanta dormindo, você abre o computador, já tem cobrança lá. Você trabalha só para a prefeitura, sabe? Só trabalha para... você não respira. Eu tenho até medo de abrir o computador. Porque é só cobrança, cobrança. É que nem a história das notas que eu falei para você. Por causa de uma nota de R$500, que foi erro lá da prefeitura, que até hoje não ficou provado. Eu devolvi os 500, nisso também já sabe. Então, a cobrança é muita burocracia. A gente sabe que não é daqui, que vem lá do governo, lá de trás, não é daquele Campinas, que acho que os daqui são cobrados também. Então, mas eu acho assim, já que você trabalha para o governo de graça, se doa todinha, eles deviam de ser menos burocracia, né? Porque, na verdade, a sensação que a senhora tem é que está desempenhando um papel que, na verdade, devia ser papel do governo e não da sociedade civil. Com certeza, e não só eu, como todas as ONGs. Isso aí, agora, vê se o governo vai lá cuidar dessas crianças agora. Vê se o governo conhece a vida de cada um. Não conhece. A gente que conhece, não é eles. E qual que é a sensação que a senhora tem nesse momento? De ter perdido esse recurso e ter que pensar em como que vai recomeçar o trabalho todo? Eu estou num desespero só, né? Porque, que nem eu falei, até essa semana ainda estava calma. Agora, do mês que vem diante, o pessoal já começa a cobrar, né? Aí, Deus sabe. Fica complicado, Então, né? Viver de calmante, né? Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos conversando com a dona Benedita Aparecida Franco de Camargo, ela que é presidente e fundadora da Casa da Sopa. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto e eu converso hoje sobre os trabalhos da Casa da Sopa. E quem está com a gente é a dona Benedita, ela que é presidente e fundadora desse trabalho. Dona Benedita, a gente estava conversando aí no último bloco sobre a questão financeira, a grande crise que a casa enfrenta hoje, perdendo recurso financeiro. O que a senhora gostaria de ter feito e não fez em todos esses anos de Casa da Sopa ainda? Tem muita coisa, viu? Eu queria, assim... colocar a gente tem informática lá, mas não é boa, assim, uma ótima informática, fazer uma praça esportiva muito bem feita para as crianças, para a comunidade. E assim, dar o que é de melhor para eles, ensinar mais, né? O que mais atrai as crianças na Casa da Sopa, além da comida? Digamos assim, era a capoeira, né? Tem a salinha de informática, as brincadeiras. E a alimentação influi bastante também. E os passeios, que às vezes a gente leva eles para passear, né? As festas de Natal, as festas de Páscoa, Dia das Crianças. Algumas dessas crianças, ou a grande maioria, a única refeição que fazem é na Casa da Sopa ou não? Tem uma lá que é. Essa a gente já sabe. Eu não vou deixar passar fome, porque eu vou ajudar. Não vou. Difícil, né, dona Benedita? É muita responsabilidade, né? É muito, é bastante. E os pais dessas crianças, como estão se sentindo nesse momento? Já houve uma informação para a população da região? Ainda não tem nada oficial? Não chegaram lá ainda e falaram. Então aí eu vou ter que explicar, né, o que aconteceu. E a senhora acha que vai conseguir mobilização do bairro para ajudar? Eu acho que sim, porque quando a gente faz uma reportagem ou pede alguma coisa, o povo responde bem. Que nem eu falei, dia de Natal agora, foi excelente.
com a divulgação da imprensa, tudo, a gente ganhou muita coisa, muito brinquedos. E agora qual que é a expectativa para os próximos passos? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Agora é o pagamento, agora daqui para frente é fazer o pagamento desses funcionários que estão saindo e ver como negociar com cada um deles. É, tentar, né, um acordo. A Casa da Sopa já começou esse ano a servir refeição, já está servindo o quê, desde o dia 1º ou não? Não, vai começar segunda-feira. Vai começar segunda-feira a voltar nas a gente atividades. volta ativa, se Deus quiser. E aí, por enquanto, contando só com a alimentação doada pela SEASA e mais as doações... Agora é do povo, é da população, né? E tem bastante gente, bastante pessoa física que ajuda? Então, como eu falei, quando a gente começou a receber a verba da prefeitura, a gente perdeu 80% da doação. O povo acha que você tem a verba da prefeitura, então você não precisa mais. E é que nem só ajudavam as crianças. Agora, então a gente perdeu muita doação. Vai ter muita gente que, agora você não tem mais, a gente vai te ajudar. Então eu conto com isso, né? Precisa recuperar, né? Precisa recuperar os doadores que deixou a gente. E de estrutura física, como que está o espaço de vocês? Eu preciso de uma reforma lá. Eu preciso colocar tela na cozinha, trocar as portas, que as crianças detonaram tudo, que eu falei para você. A última reforma, a última mexida que vocês deram no prédio foi quando? Faz uns 2 anos. Uns 2 anos atrás. Mas não dura muito por causa disso? As crianças destroem. Aquelas maiores destrói. Destrói tudo. Mas agora a prioridade vai ser... Primeiro... ver como é que fica a alimentação. Alimentação. Por enquanto vai ficar mantido o quê? São terças e quintas, é isso? Não, se for para as crianças, que ser todo dia, né? Para as crianças todo dia. Não adianta dar comida um dia, depois no outro dia não dá, né? É almoço e janta? Eu vou dar o café da manhã e o almoço. E a sopa de terça e quinta, vocês servem? Isso, a sopa continua? Vai continuar. Bom, dona Benedita, eu agradeço a presença da senhora. Eu vou deixar aqui para quem está assistindo o nosso programa alguns telefones e contatos da Casa da Sopa. O telefone é o 3224-0560 e o celular é o 99702-6605. O site deles é o casadasopa.com.br. Você que assistiu o nosso programa pode entrar em contato e, de alguma forma ou de outra, tentar ajudar a reverter essa situação. Se a pessoa quiser lá conhecer, a gente é de domingo a domingo, viu? A gente não fecha, não. Vocês servem refeições todos os dias? Lá, todos os dias. Tendo lá, a gente serve. Obrigada pela presença. Eu que agradeço vocês me procurar lá para dar essa força. Que Deus abençoe bastante vocês. Espero que a população, né, se mobilize para mudar essa realidade. É verdade. Esse foi o programa Espaço Aberto. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima.